Olá, alunos da turma C11, bem-vindos de volta nessa plataforma. Professor Anderson de volta com vocês para começar a conversar sobre assuntos que vão agregar valor a tudo que a gente aprendeu até agora. E fazer uma introdução sobre o que significa razão e proporção. Tá? Esse ano a gente trabalhou com as frações, a gente trabalhou com as frações equivalentes, a gente trabalhou com as equações, e agora o assunto de razão e proporção vai misturar essas coisas todas. Tem que ter um pouquinho do básico de informação de tudo isso para entender o que vem a ser razão e proporção. Então, assim, razão é a relação entre duas grandezas. Como assim? Por exemplo, a velocidade. Velocidade é uma razão. Ela relaciona a distância percorrida pelo tempo que eu fiquei lá percorrendo aquela distância. Então, por exemplo, alguém que vai fazer um caminho de 150 quilômetros e leva 3 horas, essa pessoa está andando a 150 dividido por 3, quilômetros por hora. A velocidade é uma razão. A razão é entre uma coisa e outra. 50 quilômetros em 1 hora. Uma pessoa que faz esse mesmo percurso em 2 horas, ela está andando a 75 quilômetros por hora. 150 dividido por 2, 75 quilômetros por hora. Então, 75 quilômetros a cada 1 hora. Uma pessoa que faz esse mesmo percurso aqui em 1 hora e meia, ela está andando a 100 quilômetros por hora, ou seja, 100 quilômetros a cada 1 hora. Essa relação entre duas grandezas a gente chama de razão. A gente vai chegar em razões especiais, mas a gente vai começar a trabalhar com razões mais simples. Como, por exemplo, pensar o seguinte: uma sala com 25 alunos. Tá? Vamos pegar lá as salas do JA, JB. Uma sala de aula tem 25 alunos. Desses 25 alunos, 14 são meninas. 25 alunos. 14 meninas. Isso quer dizer que tem 11 meninos. Certo? 14 mais 11 dá 25. Então, qual é a razão de meninas nessa turma? 14 a cada 25. A gente pode até calcular essa razão em porcento. Se eu quiser porcento, frações equivalentes, vezes 4, vezes 4. 14 vezes 4, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 1, 4, mais 1 é 5. Quer dizer, (56). Certo? Essas frações equivalentes
Quando eu tenho essa razão, essas razões equivalentes, a gente diz que tem uma proporção. Essa é a ideia básica. Toda vez que eu tenho essa equivalência, a gente fala em proporção. Então, razão é a relação entre duas grandezas. Uma e a outra. 14 a cada 25. 56 a cada 100. 50 quilômetros a cada hora. 75 quilômetros a cada hora. Certo? Ela vai ser representada na forma de fração P a cada Q. Certo? Também pode dizer 14 em 25, 14 a cada 25, vai depender do problema, como tu vai ler o problema. Mas a relação de razão é isso a cada isso. Se eu quisesse ali, ó, relação de meninas para meninas, a razão entre meninos e meninas. Tem 11 meninos a cada 14 meninas. Se essa relação se mantivesse com o dobro, eu teria 22 meninos a cada 28 meninas. E se essa relação se mantiver, entendeu? Eu estou fazendo frações equivalentes. E essa equivalência é a minha proporção. Razão, relação entre duas grandezas. Proporção. Proporção. Dei pausa para resolver uma coisa e agora tem que pensar no que eu tinha que escrever. Tá. É a igualdade entre duas razões. Tá? Elas são iguais. Mesmo que, né? Ó, eu dobro. Se eu simplificar, volta a ser a mesma coisa. Eu vou mostrar um exemplo bem tranquilo para entender isso. Bem tranquilinho. Vou ter que dar uma olhada aqui que ficou bem manchado o quadro. Não está apagando. Feito. Por exemplo, olha só. Para preparar o café solúvel, eu uso 2 colheres de café para cada 250 ml de água. Qual é a razão entre
o café e a água. Bom, eu estou dizendo aqui, ó, 2 colheres para cada 250 ml. 2 colheres para cada 250 ml. Isso é proporcional? Se eu dividir a quantidade de água por 2, o que eu tenho que fazer? Dividir também a quantidade de café. Se eu for fazer um cafezinho de 125 ml, eu vou usar só uma colher de café solúvel. Agora, se eu quiser fazer o triplo, uma vez 3, 3. 3 vezes 125, 375. Se eu quiser fazer 375 ml de café, eu vou usar 3 colherinhas de café solúvel. Eu tenho uma proporcionalidade. É proporcional. Existe proporcionalidade. É uma relação proporcional. A velocidade e o tempo que eu levo, quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu levo para chegar. Bom, tem uma proporcionalidade, só que essa proporcionalidade está virada. Agora, a distância que eu vou percorrer com o carro e quantas rodas tem o carro? Quantas rodas influencia? Não. Um carro, um caminhão, uma moto, um monociclo, se tiver na mesma velocidade, todo mundo vai chegar ao mesmo tempo. Desde que esteja na mesma velocidade. Dá para entender? Proporcionalidade é quando uma coisa está influenciando na outra. Quando eu tenho igualdade entre razões. Certo? Isso vai se resolvendo aos poucos. Dá um pause e copia aí, que eu vou voltar com umas perguntas para vocês. Olha só. Tudo tranquilinho, tá? Primeira questão. Em uma prova eu acertei 14 questões e errei 6. A. Qual a razão entre o número de acertos e o número de erros? Acertos e erros. Eu acertei 14, errei 6. Dá para simplificar? Se der, simplifica. Tá? Qual a razão entre o número de erros e de acertos? Aqui é acertos primeiro, erros depois. Aqui é erros primeiro e acertos depois. Qual a razão entre o número de acertos e o total de questões? Quantas questões tinha no total? Dá para saber? Só tinha certo e errado. Dá, né? Número de acertos, total de questões. Qual a razão entre o número de erros e o total de questões? Sabendo que a nota é proporcional aos acertos, claro, né? Que nota eu tirei sabendo que as 20 questões valiam 100 pontos ao todo? Tá até entregue aqui, ó, quanto é o total. Eu tenho lá tantos acertos de 20. Se a nota for 100, qual vai ser a minha nota? Fração equivalente, proporcionalidade. Vocês já sabem calcular. 2. Dê a razão irredutível, quer dizer, a fração irredutível, entre 12 e 28. Entre menos 16 e menos 10. Entre 10 e 15 e entre 75 e 100. Fez isso, tá pronto. Barbadinha, faz a fotinho, me manda e eu espero por vocês. Até o próximo vídeo. Olha o pause. Tchau.